você que acompanha mais essa edição do AcivaCast, muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua audiência. Fique sempre bem informado sobre tudo aquilo que a Aciva faz pelo desenvolvimento regional através deste canal no YouTube e também através do nosso Instagram, no @AcivaAraranguá. Um dos fatores de desenvolvimento regional aqui no extremo sul catarinense é a Universidade Federal de Santa Catarina. E a partir de hoje a gente vai fazer uma série de episódios aqui do AcivaCast mostrando um pouco daquilo que acontece dentro da Universidade Federal de Santa Catarina, no campus aqui em Araranguá, e inclusive quando a Universidade Federal sai dos seus muros e vai prestar atendimentos à população aqui da nossa região. Especificamente nesta edição, a gente vai falar sobre o curso de fisioterapia e os atendimentos e projetos que professores e alunos fazem e aplicam atendendo as pessoas aqui do extremo sul catarinense. Para a gente falar um pouquinho sobre esses projetos, eu estou recebendo a professora Mirielle Denardi Limana. Tudo bem, professora? Seja bem-vinda. Tudo bem, muito obrigada. Vamos começar contando um pouquinho da história desse curso de fisioterapia. Quanto tempo nós temos já de curso aqui, professora, em Araranguá? Quantos alunos, quantos professores, enfim, qual o tamanho, né, desse curso de fisioterapia na UFSC aqui em Araranguá? Então, o nosso curso de fisioterapia, ele está aqui na cidade desde 2011, né? Em 2013 chegaram 12 professores, então eu fui uma das professoras. A gente tem professores de várias localidades, né, do país ministrando aqui no curso. Então, atualmente nós somos 23 docentes efetivos, né, doutores, né, nas mais diversas áreas. Ainda precisamos de mais professores, né? A gente sempre está contratando professores substitutos. Então, muitos dos nossos alunos que já se formaram, né? Então, a primeira turma se formou lá em 2015. Muitos dos alunos já fizeram mestrado, porque nós temos o programa de pós-graduação em Ciências da Reabilitação. A princípio, ele está a nível de mestrado, né, mas já há uma tramitação na CAPES, lá no MEC, para que se abra o doutorado, e muitos, então, dos nossos alunos se formaram e já vieram. Alguns já fizeram mestrado, outros já fizeram doutorado sob orientação de colegas meus, mas lá no campus sede, que é Floripa, e já vieram dar aula aqui conosco, sabe? Então, a gente tem varia muito o número de alunos, né? Mas entram sempre semestralmente 30 novos alunos, né? Eles entram por vestibular, tem a questão das cotas, mas também eu não sei se é de conhecimento geral, a gente tem um edital de transferências e retorno de graduado. Então, a UFSC aceita transferência interna, né, de curso para curso, transferência externa, por exemplo, quem cursa em outra instituição privada, por exemplo, e queira tentar transferir, tem essa opção, e retorno de graduado, quem já é formado e tenta. Então a gente tem alguns critérios, mas semestralmente sai sempre um edital. Então são 2 entradas por vestibular e cotas, né, dá o total de 60 alunos, mais esses de transferência e retorno, que daí tem um número variado, né, mas são 2 entradas anuais. Agora chama a atenção, assim, a gente está falando de mestres e doutores, assim, realmente é um profissional gabaritado que dá aula na universidade, né? Isso, sim. Há uma exigência, né, de uma formação, né? Então, muitos dos meus colegas, eu ainda não tenho pós-doutorado, mas a maior parte dos meus colegas tem, inclusive, pós-doutorado, né? Por isso que tem experiência, né, para orientar tanto projetos, né, trabalhos de conclusão de curso, como dissertações e teses de doutorado, né? A gente tem, por exemplo, temos diversas áreas na fisioterapia, né? Mas um dos nossos colegas, né, o professor Aderbal, está trabalhando com canabinoides, né? Então, desde as áreas mais básicas, né, por exemplo, a pediatria, né, nós temos uma professora que tem o LAPREM, que é o Laboratório de Prematuridade, que faz um acompanhamento dos prematuros, né, desde o seu nascimento, né, prematuro, até, se eu não me engano, 6, 7 anos de idade. Então, há todo um follow-up. A gente tem professoras, então, que trabalham com crianças na pediatria, mais no desenvolvimento da criança típica, não a prematura, mas aquela típica. Então, a gente tem diversas áreas, né? Nas mais variadas da fisioterapia, todos professores doutores, né, que pesquisam na área, sabe? Então, sim, o nosso corpo docente, modéstia à parte, ele é muito bem gabaritado, né? Então, se você for ver, por exemplo, a Associação Brasileira de Fisioterapia em Traumatologia e Ortopedia, o presidente é um colega nosso,
É mesmo? Então tem várias, a gente tem colega que é da ABRAPG, então, por exemplo, a gente tem o professor Aderbal, é um dos que orienta ali no programa de pós-graduação em neurociências da UFSC, que é um conceito 6 da CAPES, então, às vezes as pessoas não sabem, né, mas sim, o nosso grupo, ele é bastante conhecido nacionalmente, sabe? Legal, que legal. Em composição a isso, do ponto de vista estrutural, como é que é o curso de fisioterapia? Assim, laboratório, espaço físico, vocês têm hoje o que precisam para fazer, de fato, a formação desse profissional? Eu entendo que quando a gente olha, se a gente for comparar uma instituição privada de uma instituição de ensino pública, sempre a privada ela tem, digamos assim, uma facilidade a mais de fazer investimento. Exatamente. Mas a gente não pode se queixar. O nosso curso lá em 2012, quando nós chegamos, em seguida teve a validação do MEC, a visita do MEC. E o MEC pontuou algumas questões que precisavam melhorar. Então, nós temos 5 laboratórios de ensino, né? Então, as disciplinas são realizadas dentro desses laboratórios. Poderíamos ter melhorias? Sempre, né? Mas, tipo assim, isso não fica aquém. Por quê? Porque quando a gente olha, eu sempre falo muito isso para os alunos, né? Como é que o Ministério da Educação avalia um curso, a qualidade de um curso? Uma das avaliações é a chamada avaliação do MEC. A nossa avaliação é conceito 5, que é o conceito máximo, que é a visita que o MEC vem, ele olha a infraestrutura, ele olha a qualidade do projeto pedagógico. Então, por exemplo, o nosso projeto pedagógico ele é bastante variado. Ele tem disciplinas que abordam, e daí a gente tem os projetos, mas também uma variedade. Por exemplo, os nossos alunos têm projeto, eles podem ir prestar atendimento durante a hemodiálise dos pacientes ali do hospital. Então, essas variedades, elas são bem vistas pelo MEC, porque a gente forma um profissional, né, generalista, mas com várias experiências, né? Então, se você for conversar, a gente sempre quer mais. Sempre poderia melhorar, mas nós temos 5 laboratórios de ensino e daí nós temos diversos laboratórios e grupos de pesquisa, né? Então, esses grupos de pesquisa, às vezes precisam, se a gente for comparar aos laboratórios de pesquisa lá do campus sede de Floripa, lá eles são muito mais equipados, né? Mas vamos dizer que a gente se vira com o que há de possibilidades aqui e os nossos alunos têm várias possibilidades de se experimentar e verificar, tipo assim, eu gostei de trabalhar com geriatria, não, agora eu quero experimentar a parte mais da cardiorrespiratória. Então, além do que a gente proporciona em termos de ensino, porque a universidade ela é formada por um tripé, ensino, pesquisa e extensão. Então, ensino é aquilo que ao longo daqueles 5 anos, então são 5 anos, né, são 10 semestres, 4 anos de disciplinas, algumas práticas teóricas e o último ano todo de estágio, tá? Então, isso é ensino. A pesquisa é o que se faz em termos, por isso que tem que ter os laboratórios de pesquisa, né? E a extensão é o que a gente faz de atendimento à população, é o ir tanto promover saúde, como, por exemplo, numa feira onde a gente vai fazer algum esclarecimento, né, em termos de ensino, né, para a população, quanto de intervenção mesmo. Tá? Então, os nossos alunos têm vários, a gente é o curso aqui do campus Araranguá que mais tem projeto de pesquisa e de extensão, né? E nosso público-alvo é a população de Araranguá e regiões vizinhas, né? Então, por exemplo, eu tenho oriento um projeto ali de cicatrização de feridas, de pés diabético, por exemplo, ou feridas vasculares. A gente tem paciente que vem o projeto ocorre dentro do ambulatório de feridas complexas na policlínica, anexa ao hospital regional. A gente tem pacientes do Rui, né? A gente tem pacientes de Santa Rosa, eles vêm da região, né? Então, a população atendida por esses nossos projetos envolve tanto Araranguá quanto as demais cidades. Legal. Né? Quando é que os alunos vão para esses projetos? Na verdade, demonstram interesse? Então, a primeira fase, o primeiro semestre, a gente tem uma disciplina chamada de Fundamentos de Fisioterapia, quando a gente apresenta as áreas, né? E daí a gente apresenta os projetos, os laboratórios, para os alunos terem conhecimento. Porque, assim, existem algumas áreas que requerem um pouco mais, por exemplo, o projeto de hemodiálise.
ele requer que os alunos, para estar lá no ambiente de hemodiálise, eles tenham conhecimento. Então, geralmente a professora seleciona alunos a partir da metade do curso, da 5ª fase. Por quê? Porque já tiveram fisiologia, já tiveram patologia, compreendem um pouquinho mais. Alguns projetos, eles não requerem tanto isso, né? Por exemplo, a gente passando por anatomia, os de, por exemplo, acompanhamento de idosos, né? Tem um que acontece no lar de idosos, tá? Parte do nosso estágio também acontece no lar de idosos aqui de Araranguá. Você pode, desde que tenha interesse, você entra geralmente como aluno voluntário, aquele que começa a acompanhar. E a gente tem bolsas, né? Bolsa de extensão, tem bolsas de pesquisa, tem bolsas também de monitoria, né? Que os nossos alunos podem conseguir. Mas geralmente a gente estimula desde o começo, que eles comecem a acompanhar como voluntários, né? E isso vai despertando o interesse, gostei dessa área, não gostei, quero fazer o TCC nessa área. Então, a gente chama de trabalho de conclusão de curso, mas, na verdade, no nosso curso, ele não precisa ser de conclusão. Os alunos ali do 4º ano, né? São 5 anos. Os alunos do 4º ano, às vezes, já defenderam o seu TCC. Por quê? Porque começaram lá no 2º ano participar de projeto, sabe? E tem outro incentivo para a participação dos projetos, são dentro do projeto pedagógico, existem as disciplinas obrigatórias, as disciplinas optativas e existem uma parcela de horas chamadas atividades complementares. Então, participar de projeto de extensão e de pesquisa, em virtude desse tripé, né, ensina, pesquisa e extensão, é obrigatório. Então, eles selecionam quantas horas eles vão para cada projeto, mas desde o começo do curso eles são orientados que, como eles têm que participar de uma carga horária X, né, é bom que eles já vão conhecendo. Começa cedo, porque senão vai chegar no fim do curso e vai ficar devendo horas complementares. Exatamente. Quem fez graduação sabe como é que é. Exatamente. Professora, antes da gente falar especificamente sobre os atendimentos e os projetos, qual a importância desses projetos, qual é a importância de ter esse aluno com a gente usa a expressão mão na massa, acho que não cabe bem aqui, né? Mas tipo assim, qual é a importância dele ter esse contato com a prática durante toda a graduação? Eu gostaria muito de ter a oportunidade de ter um aluno aqui para te responder isso, porque na verdade eles adoram. Quaisquer, eu ministro uma disciplina, por exemplo, na 6ª fase. Tá? E eles comentaram comigo, professora, teve uma semana X, eles estavam tendo aula de neurologia 1, tem neuro 2, né? Neuro 1, professora fez uma aula prática conosco e trouxe pacientes para a gente avaliar, eles adoraram. Então, qualquer atividade prática facilita o entendimento do aluno, porque senão a gente fica só na teoria. Tem pessoas como eu sou muito visual. Então, eu preciso, a construção desse conhecimento, ela é fortalecida com a prática, sabe? Então, participar dos projetos ajuda muito, sabe? Nem sempre, porque, como eu digo, né, o nosso curso foi avaliado pelo MEC, conceito 5, mas no ENAD, uma outra forma de avaliação é o ENAD, é a prova que a cada 4 anos os alunos, então, o MEC avalia a estrutura, o PPC, né, o projeto do curso e o currículo dos professores, nós temos conceito máximo, só que analisa os alunos. E a gente tem conceito 4, estamos lutando pelo nosso conceito 5, que é o máximo, que é a prova dos alunos. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande com o aprendizado do aluno. Então, e há muito conteúdo. Você pode ver que, tipo assim, o corpo humano é muito complexo. E a gente precisa do entendimento todo do que é fisiológico, do que é normal, para entender o patológico, o que é a parte doente, para ver como a fisioterapia pode atuar e entendendo os recursos e técnicas disponíveis da fisioterapia para cada uma das áreas, para neurologia, para ortopedia, para respiratória, para cardiologia, entende? Então é bastante conteúdo, por isso que a gente precisa, tipo assim, na hora de ter as disciplinas, a gente precisa dosar muito a teoria e a prática, porque não adianta ir só para a prática sem um embasamento adequado. Mas a junção disso, ela se faz de forma muito eficaz nos projetos, entende? Porque não há aquela cobrança, o aluno vai porque ele tem interesse.
E Sim, esse retorno, né? Isso, exatamente. E esse retorno de ver o carinho, eles gostam muito de ver o carinho que os pacientes têm, primeiro de ver a melhoria, o bem-estar, o quanto eles podem proporcionar em termos de melhoria, de funcionalidade, de qualidade de vida, e esse retorno interpessoal da relação paciente-fisioterapeuta, ainda que sejam alunos de fases iniciais, é muito, ajuda nessa construção, né? Porque daí ele se sente já fisioterapeuta. E é aí que decide. Não, eu gosto disso. Sim, eu quero. Então, a gente vê alunos muito encantados por suas participações em projetos, pela relação fisioterapeuta, sabe? Às vezes tem um ou outro que ainda está lá na 6ª, 7ª fase e não tem certeza se é esse o curso. Mas esses atendimentos à população auxiliam muito no aprendizado, numa série de fatores, né? E é atendimento à população mesmo. E aí eu entro nos projetos, né? Quais são esses projetos? Como é que vocês estabelecem, né? Quais são esses projetos que vão ser colocados em prática? Então, a maior parte dos projetos vem via SUS, né? Digamos assim, são atendimentos. Então, muitos vêm. Eu vou falar, por exemplo, de um projeto que a gente tem, que é o Araranguá Continente, né? Da minha querida colega Janeisa, que é da Saúde da Mulher, e da professora Ione Schneider, que é da Fisioterapia Oncológica. Esse projeto acontece, são muitos atendimentos na rede feminina de apoio ao câncer. E vem via UBS, né, o pedido do médico, o encaminhamento. Então, a rede pública nos ajuda muito nessa questão de agendamentos, né? Por exemplo, o meu projeto de cicatrização de feridas, o Cicatriza UFSC, que acontece ali na Policlínica, quem faz todo o agendamento, ele vem via Policlínica. A enfermeira que faz a listagem e a gente só auxilia, porque é um atendimento, no meu caso, de cicatrização multidisciplinar. Tá? Então, assim, pode vir de várias formas, mas é população mesmo. Tem projetos para idosos, por exemplo, Parkinson Nativa. É um projeto muito bem consolidado há anos, quem tem Parkinson. Então, em geral, a rede de saúde já direciona, né? Então, a professora Poliana Penasso, que é agora a nossa chefe de departamento, né? Ela que é a professora coordenadora desse projeto, os alunos amam Parkinson Nativa também. Ela tem um laboratório, então esse acontece lá no Mato Alto. Então, como eu te falei, um acontece na rede feminina de apoio ao câncer, o outro lá no próprio laboratório, lá no Mato Alto, o meu acontece ali na Policlínica. A gente tem projeto, o LAPREM, da professora Cristiane Moran, ele é para prematuros, ele é esse acompanhamento, esse follow-up que eu te falei, acontece lá no Mato Alto. Então, alguns vão acontecer lá na Policlínica também, como o projeto de atendimento de doenças respiratórias, né? Na época do Covid, houve uma grande expansão da fisioterapia respiratória, né? Mas a fisioterapia respiratória, ela é muito bem consolidada há muitos anos, não só para sequelas de Covid. A gente não sabia. Isso, exato. Quem precisa, geralmente, quem sabe da importância da fisioterapia? Quem já precisou ou viu algum familiar precisar, sabe? Então, a gente tem... volta e meia alguém me pergunta, Mirielle, esses dias foi uma professora da medicina, Mirielle, a minha vizinha com 80 anos tem bastante falta de ar e disseram que é a fisioterapia da UFSC que vai atender ela. Então, às vezes a população vem desse... o médico encaminhou, mas às vezes o pessoal não sabe e a gente vai conversando. Esse é um projeto de fisioterapia respiratória que acontece lá na Policlínica, então tem uma sala, um laboratório, o LACOR lá na Policlínica do hospital, 3 vezes por semana para pacientes com questões respiratórias. Isso, e daí tipo de bronquite, a questão cardiopatias, né, que vão envolver a questão respiratória. A gente tem o projeto que o nome é muito interessante, né? Um remédio chamado exercício, que é da professora Diana Bintin, que acontece durante a realização da hemodiálise, né, 2 vezes por semana. Os alunos gostam muito também. Então, durante as sessões, os pacientes com doença renal crônica realizam a fisioterapia. Então, a gente tem, assim, se a gente for mensurar, eu estou falando dos projetos. A gente não tem um número total de quantos pacientes são atendidos em projetos, tá? Mas no estágio a gente tem. Então, o estágio é algo obrigatório, né? O último ano, é o 5º ano. No estágio, mensalmente,
1.500 atendimentos nós realizamos entre Araranguá e Balneário Arroio do Silva. Tanto na área de neurologia, a gente tem uma clínica, acho que boa parte da população conhece aqui, próximo da ABB, né? Não lembro o nome das ruas ali, mas na esquina, né? É Padre Antônio Luiz Dias, né? Ali, de manhã acontece o estágio de ortopedia e de tarde de neurologia. Então, os atendimentos, às vezes o pessoal fala, pediatria lá na Academia da Saúde, sabe? Lá no Jardim das Avenidas. Isso, 2 vezes por semana na Academia da Saúde, a pediatria, 2 vezes por semana a pediatria vai lá para o UBS Paulo Lupin, no Arroio, e 2 vezes por semana a gente tem, os nossos alunos têm atendimento na UTI neonatal, aqui no Hospital Regional. Por isso que eu te digo que é bem variado, entendeu? O tipo de população atendida, os locais, né? Mas em campo de estágio a gente atende 1.500 pacientes. E em geral são 4 meses de atendimento, né? Por semestre. Então, fora os projetos, né? Tem projetos que atendem 400, o projeto é 400 no semestre, nos 4 meses, né? Mas dá 800 no ano, cada projeto. Né? O projeto Araranguá Continente atende um número, tem sempre muitas alunas interessadas, chama-se Araranguá Continente em relação ao tratamento da incontinência urinária, sabe? Então são muitas áreas interessantes que a gente tem assim disponíveis, né, de atendimento à população para complementar o que está disponível pelo SUS, né? Então quem tem interesse em participar, né? Às vezes o pessoal pergunta, como é? Nos estágios, segue a fila, né? Tem toda... há uma fila, né? Como, eu esqueci o nome. Como... Regulação. Isso, pessoal da regulação, não é uma fila auditada, né? É uma fila auditada. Então, tipo, a gente não consegue trocar, né? Sim. Não consegue incluir. Na verdade, vocês se somam ao atendimento do SUS. Isso. É isso, basicamente é isso. Exatamente, a gente se soma ao atendimento. Os nossos alunos são supervisionados por professores do curso de fisioterapia, né? Mas eles vêm a somar ao que é atendido pela prefeitura, na clínica da prefeitura, pelos fisioterapeutas do hospital, lá no hospital, pelos fisioterapeutas da UTI, na UTI, sabe? Professora, existe algum tipo de reação negativa por parte dos pacientes quando eles sabem que é um estagiário, quando eles sabem que é um aluno? Tem algum tipo de reação negativa, de receio nesse sentido? Não, ao contrário. Eu acho que que quando a gente fala, por exemplo, se nós estamos falando ali de pacientes da clínica aqui, da parte da ortopedia, tem muitos pacientes com reumatismo, sabe? Se alguém conheceu alguém que foi atendido pela universidade, é uma visão, Acabou. Tipo, eles já sabem que digamos assim, de qualidade, é um bom atendimento. Então, a gente não tem desistências por causa disso. Muito pelo contrário, a gente tem bastante elogios, sabe? Por isso que eu sempre defendo a qualidade, né? A gente tem até um slogan pessoal aqui do nosso campus, né? Que é um ensino gratuito de qualidade. Público, gratuito e de qualidade, né? Então não é simplesmente uma formação, não, são 5 anos muito bem estruturados, são degrauzinhos e degrauzinhos para chegar nesse momento na prática e conseguir dar uma resposta à população. Então eu vou te dizer que eu não percebo isso, eu fiquei, nesse momento agora eu estive como coordenadora, né? Eu não estive no estágio, mas eu fiquei muitos anos no estágio. E eu não vejo isso de ter uma negativa, até porque agora não, né? Há bastante tempo o Hospital Regional vem recebendo muitos alunos, né? Então, a fisioterapia, eu acho que eles ficam muito felizes por ter o atendimento, digamos assim, sabe? Então, independente se é aluno ou não, e como sempre tem professor ali perto, sabe? Sim, tem esse acompanhamento. Não, sim, e é evidente assim, né? A gente pergunta sobre esse receio por parte, às vezes, do paciente, mas é evidente que esse aluno não está lá sozinho, né? Sim. Ele está sempre acompanhado, todo o atendimento que é feito, ele é monitorado por um professor, né? Isso, sim. A gente tem supervisores e nas áreas em que há uma maior fragilidade, né? Pacientes mais vulneráveis, né? A gente tem, além, mais de um supervisor. Né? Então, o nosso Conselho Regional de Fisioterapia, o CREFIT, ele estabelece que é um supervisor para, no máximo, 6 alunos. Mas, dependendo da área, por exemplo, na área hospitalar, né? Ali na enfermaria,
a gente tem mais um técnico fisioterapeuta para auxiliar, para dar suporte, né? Então, a gente tem mais professores, né? Até do que mais supervisores do que o próprio conselho estabelece agora, sabe? Então, eu acredito que a gente tem cada vez mais um bom relacionamento com as secretarias municipais de saúde. Esse ano mesmo, esse semestre, muitos municípios entraram em contato conosco, falo conosco porque eu estava na coordenação, pedindo, né, outras cidades, né, tipo Meleiro, Santa Rosa, que gostariam de levar uma parte do nosso estágio para lá. Só que a gente está bem estruturado aqui, né, e a gente precisa continuar dando aquele atendimento de qualidade, né, mas as secretarias municipais de saúde estão sabendo, né, do nosso... A fama tá correndo. Digamos assim, isso. Agora a gente está com um movimento também em relação à fibromialgia, a professora Daniela Halpental, junto com o pessoal da Regional de Saúde, né, para capacitação. Vai acontecer um evento em novembro de capacitação das equipes multidisciplinares para o atendimento dos pacientes fibromiálgicos, e é o nosso curso que vai estar, que está auxiliando nessa organização junto com o pessoal da regional, sabe? Então, para as secretarias municipais de saúde aqui de todo o extremo sul de Santa Catarina. E se a gente olhar como era o atendimento em fisioterapia antes da universidade, a gente vai ver uma fila gigantesca, né? Porque os municípios não davam conta de atender essa demanda de fisioterapia, né? Isso, não. A gente tem um excelente relacionamento aqui com a Daiane Bife, aqui com a Manu, né? Desde a época do Rogério, que o Rogério também era fisioterapeuta lá no Arroio. Então, justamente porque eles valorizam o que a gente fica feliz com esse retorno, né? Porque é isso, assim como eu te falei que os alunos gostam dessa relação com a população, para a gente é um combustível, os professores, né? Porque senão a gente fica... Eu gosto muito de dar aula, é ótimo estar em sala de aula, mas quando você vê o atendimento dos pacientes, eu vou te falar pelos meus atendimentos, são pacientes que às vezes há anos estão com feridas que não cicatrizam. E num primeiro momento eles podem até olhar, tipo assim, com o olho desconfiado, será que isso vai funcionar? E daí começa a funcionar e ver que as meninas são atenciosas. A gente fala meninas porque tem muitas meninas, né? Mas que os alunos são muito atenciosos. Então a gente acaba recebendo muitos elogios e fica feliz em ver as repercussões, né? Que todos os atendimentos nas diversas áreas têm dado à população. E eu imagino assim, o aluno, eu nem estou formado e já estou vendo uma ferida melhorar, né? Isso. É um pagamento antecipado, né? Isso. Não, e isso, a fisioterapia, ela melhora, independente, se bem realizada, é que às vezes a expectativa da pessoa, né? Então, tipo, há um tempo, há um processo, mas essas pequenas melhorias, para quem está num processo de doença, essas pequenas melhorias, elas são bem vistas por quem está atendendo, então pelo aluno, são bem vistas pelo paciente, pelos familiares, sabe? Então quem acompanha os processos sabe o quanto é importante as vitórias, sabe? Então a gente vê... E até, digamos assim, tem pacientes que ficam anos no projeto. Daí, esses dias uma colega comentou, o senhor fulano de tal faleceu. Ele estava 4 anos no projeto, né? Daí encontramos, às vezes algumas pessoas me conhecem, outras, por exemplo, Parkinson nativa, o meu pai era atendido, ficou tantos anos lá com o pessoal do Prof. Poliana. Então tem disso. Né? Então, o fato da gente estar há mais de 10 anos aqui na cidade, né? A gente vem sendo conhecido e bem valorizado, eu diria. E acho bastante importante essas oportunidades que a gente tem de falar, né? Para que a população que não conhece venha conhecer. Porque muitas vezes em feiras, por exemplo, a feira de profissões, né? Às vezes vão só os alunos, às vezes os pais não conhecem, às vezes essa é uma oportunidade de uma população ouvir como um todo, né? O que a gente tem feito aqui? Não é só um local para formar, né? É um local que vai além daqueles muros, como você falou, e que atende essa população. E a gente fala, né? Às vezes até os alunos brincam, a gente é um pouco psicólogo. Não é que a gente é um pouco psicólogo, é que o bem
gerado, não é só uma questão física, né? Não é só uma questão de reabilitação de uma funcionalidade de uma mão que volta a funcionar, né? É uma questão de um retorno à qualidade de vida, às vezes a um convívio social, sabe? Então, isso é bastante interessante. A gente, inclusive, agora eu lembrei do estágio que acontece lá no espaço multiuso, que tem um grupo de idosos à tarde, sabe? E os alunos... Então, na geriatria, por exemplo, a gente tem estágio desde um local com idosos, né, que a gente chama comunitários, que são, teoricamente, ativos e saudáveis, a um local onde, por exemplo, a gente tem idosos acamados, como o lar de idosos daqui, de Araranguá e do Balneário Arroio do Silva. Então, essas, até os extremos, né, os nossos alunos têm a oportunidade de conhecer. E, como um todo, você vê a abrangência das possibilidades deles interagir com idosos comunitários que estão aqui e que estão lá no Arroio, sabe, com diferentes culturas. Então, é bastante interessante. Especificamente o seu projeto, o de cicatrização. Então, meu projeto é um projeto... É aquele negócio, todos são legais, mas o meu é o meu, né? O nosso projeto, né, é um dos projetos que acontece dentro do hospital regional, ali no ambulatório de feridas complexas. É uma ferida complexa. Então, o que é uma ferida complexa? É aquela que tem por N fatores, uma cicatrização tardia, e o tratamento é complexo e multidisciplinar. Então, a gente tem uma enfermeira, a Nicole Han, que é excelente, todos os pacientes adoram ela, porque ela tem, por isso que eu digo, é muito mais do que só uma técnica, como realizar um desbridamento. Não, é um acolhimento, é um jeito, um trato adequado, sabe, com o paciente, e uma recepção muito grande ao projeto. Então, essa interação com as alunas, então ela faz a abertura da ferida, a gente coloca alguns agentes eletrotermofototerápicos, por exemplo, laser, microcorrentes, alta frequência, são alguns recursos que a gente utiliza. Então, o nosso paciente ele fica em torno de 40 minutos ali e ele recebe esse atendimento na ferida e depois ela fecha, coloca a cobertura adequada, né? E o paciente volta, geralmente é o atendimento 2 vezes por semana. E a gente tem visto grandes evoluções, né? Então, digamos assim, às vezes pacientes que tinham possibilidade, claro que são várias, é um bom médico com uma equipe de enfermagem, mais o nosso apoio ali, a questão nutricional. Então, é necessário um olhar, né, multidisciplinar e interdisciplinar ao mesmo tempo, mas a gente tem visto grandes melhoras, assim, boas evoluções. O projeto relativamente é novo, é um projeto de 2 anos que está acontecendo e a gente vem ampliando, né? Então, é uma área que antes a minha área da dermatofuncional, os alunos gostam muito de falar, os queimados, mas aqui não tem um grande centro de queimados, né? Então, agora tem o projeto, anos atrás não tinha o projeto de cicatrização de feridas, agora tem o projeto de cicatrização de feridas, que inclusive eu quero ver se eu consigo que cada aluno que passe pela minha disciplina vá visitar para ter a experiência de acompanhar, sabe? Então, isso é muito legal, assim, sabe? Muito legal. A senhora falou sobre o resultado para os pacientes, né? Que utilizam ali as técnicas, enfim, e estão melhorando as suas feridas. O resultado para os alunos, como é que estão saindo os alunos do projeto? Então, os alunos, essa experiência, tá? Vou dar um exemplo, por exemplo, do meu projeto. A cicatrização de feridas, os pacientes, eu brinco muito com eles, né? Eu falo, vocês não gostam da área de dermatofuncional. Mas quem gosta de neuro? Então, muitos pacientes tetraplégicos ou paraplégicos têm feridas de pressão, sabe? Úlceras por pressão, as famosas escaras. Vai precisar de um fisioterapeuta para ajudar nessa cicatrização. Ou, por exemplo, pacientes ortopédicos, aquelas feridas... quando precisa colocar os parafusos, os fixadores externos, sabe? Uma fratura que seja exposta precisou de uma cirurgia, fixadores externos. Muitas vezes é muito difícil cicatrizar, geralmente associado a complicações como ou presença de diabetes, doenças metabólicas ou uma infecção. Vai lá o fisioterapeuta ajudar nessa cicatrização. Então, participar de um projeto abre uma janela de melhor entendimento
do que de uma experiência, né, ao tipo de paciente, agora mesmo, sobre o que é a diabetes, né, ver na prática aquilo que está escrito no livro, né, um pé de Charcot, o que é, né, a neuropatia, né, tipo, eles não sentem, o que significa na prática esse pé que não sentem, sabe? Então, para o aluno, ele ganha tanto em termos de conhecimento, quanto ele vai ganhar certificados, né? O conhecimento não se mensura, né? Porque, como eu falei, ele pode participar um semestre do meu projeto e depois ele aplicar isso nos estágios e ele aplicar na prática clínica dele, porque é uma área que está em expansão, essa área da cicatrização de feridas, né? Muitos fisioterapeutas vêm trabalhando, inclusive enfermeiros, né? Mas além dos certificados, que eles ganham certificados para horas complementares, mas muitos dos alunos que participam de projetos, eles pegam o gosto pela investigação, porque você pode ser um voluntário num projeto de extensão, mas pode ser que aconteça dentro de um projeto de extensão uma pesquisa, que seja o TCC desse aluno. Por exemplo, lá dentro do Parkinson Nativa, eles podem avaliar, não sei, a funcionalidade do paciente com determinado recurso. Isso pode virar um projeto de mestrado e doutorado. Então, isso pode virar aquilo que era uma prática, um aprendizado, uma caminhada acadêmica, sabe? E para a UFSC, para a gente, enquanto professores, né, também gera números, né? Sim, então, sim. Gera números de atendimento para o sistema de saúde da cidade e da região, né? Gera números de TCCs, né? Trabalho de conclusão de curso, números de projeto, alunos que fazem mestrado, sabe? Então, quanto mais a interação, a população como um todo, tanto a acadêmica, a população nós, de dentro da universidade, como a população geral é beneficiada, né? Então, quando a gente fala, vem um novo curso, por exemplo, vai vir, ou vai se abrir o doutorado. É uma gama, desde o pessoal do campo imobiliário, que vai ter mais alunos, mais professores procurando por locais para alocar, né? Quanto pessoas para estar gerando atendimentos, números, pesquisas, sabe? Então, é um ganho como um todo. A gente tem acompanhado, né? Tô há 12 anos aqui, a gente tem acompanhado o quanto Araranguá tem evoluído. E a gente sabe que tem uma parcelinha da nossa... do efeito UFSC, né, sobre isso também, né, que a gente vê que depois que veio medicina e daí a residência multiprofissional e assim a gente vem crescendo, né, e eu creio que ainda veremos muitas coisas. A senhora acha que a população no geral vê isso? Olha, o pessoal costuma dizer que eu sou uma pessoa otimista, tá? Então, assim, eu tenho um pouco de dificuldade de dizer que não. Só que os colegas, vou falar pela opinião dos meus colegas, eles acham que não. Eles acham que a população não sabe de tudo isso. Então, às vezes a gente vê... Ou só sabe quem é atendido diretamente, né? Isso. É aquilo de quem precisa. Ouviu alguém que precisou. E daí teve o atendimento, entendeu? Então, mas às vezes o ser humano é assim e tá tudo bem. É que eu não sou de focar no que a gente não tem, eu foco no que a gente tem e o que a gente faz com aquilo que a gente tem, entende? Então, e dessa forma as coisas vão acontecendo, né? Como eu falo, ali dentro do hospital, o Christian, né? O Christian é fisioterapeuta, ele nos ajudou muito desde o começo a abrir, porque ele sabia a importância da fisioterapia em todas as áreas, então a importância de ter um fisioterapeuta nas equipes de saúde para enxergar e ver, então a gente ajuda muito. Não, quando a gente pensa, é só a fila que anda, não, são vidas, né? São famílias, são retornos ao trabalho, é menor custo ao sistema tributário, né? Em termos de indenizações e afastamentos, enfim. Então, eu não sei se a população entende tudo que é feito, mas eu sei que a gente continua fazendo e vejo perspectivas ainda de melhora, por exemplo, essa da fibromialgia. Cada vez mais o sistema de saúde vem olhando para essa população. Então, esse retorno é natural que a fisioterapia, que atende essa população, também venha dar sua parcela de contribuição. E aí que vem se casando
a criação, né, desse grupo, que primeiro vai ser um evento, e a gente vai ver como vai caminhar na sequência. Eu não falei também, a gente tem o Desu Físio, que é um projeto de extensão da parte desportiva, que muitos alunos chegam, eu gosto da parte desportiva, né? Às vezes tem eventos, tipo corridas, Sim. E a Secretaria Municipal do Desporto vai lá e solicita, poderia ter um fisioterapeuta. Vocês têm pequenos eventos, né, que são atendidos por esse projeto, mas sobretudo lá dentro da UFES, que a gente tem atendimentos, né, supervisionados de alunos em horário extra-aula, né, mas a gente tem atendimento para reabilitação de disfunções relacionadas ao esporte, sabe? E esse é um projeto que atende... O jogador de final de semana, aquele? Isso, exatamente. Atende muitos jogadores de final de semana. E os alunos adoram essa parte desportiva, sabe? A nossa professora, o professor Alessandro Raupental, que é um grande pesquisador também, já foi fisioterapeuta do Figueirense, sabe? Então, por isso que eu falo, a gente tem os nossos colegas, acho que parte disso, né? Quando você tem ali um líder de um grupo que gosta muito do que faz, naturalmente ele inspira e as coisas fluem, né? Então, vai puxando. Exatamente. Vai puxando. Professora, obrigado pela presença e por mostrar um pouquinho daquilo que o curso de fisioterapia faz aqui na região. Eu que agradeço pela oportunidade, eu agradeço em nome do curso de fisioterapia, né? Esse espaço, né, de troca, porque daí os seus questionamentos podem ser questionamentos de muitas pessoas, né, e a gente está disponível para vir trazer, né, falar, né, e sempre que possível o curso vai tentar dar o retorno esperado ou possível à população, tá bom? Muito obrigada. E a você que acompanhou mais essa edição da SIVAcast, muito obrigado pela sua companhia. Siga sempre a Siva nas redes sociais para acompanhar aquilo que a Siva faz pelo desenvolvimento do extremo sul catarinense.